Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. A aula hoje é sobre aromaterapia para pele e emoções. Então, novamente, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Fica aqui comigo que nós vamos ter um conteúdo muito interessante, aprofundar no que nós já vimos aprendendo. Quando o mosquitinho da aromaterapia pega a gente, é difícil a gente largar dela. A gente realmente fica contaminado por essa paixão que a aromaterapia se torna, porque as plantas, elas, com toda a sua beleza e toda a sua sabedoria, guardaram esses presentes preciosos para que o ser humano conseguisse extrair. Apenas nos últimos 1000 anos nós temos acesso aos óleos essenciais realmente puros, e mais recentemente nós temos ainda mais de outros países, de outras regiões do mundo. Então, é fascinante poder aprender aromaterapia nessa era, nesse ano, agora, tá? E eu digo que se você está começando agora, imagina o que você já estaria colhendo de benefícios na sua vida se você tivesse começado há 1 ano atrás. Minha sugestão é que você retire um tempo na sua agenda para que você reserve ele para estudar aromaterapia. Porque daqui a 1 ano, se você deixar essa oportunidade passar, e a semana da aromaterapia acontece pouquíssimas vezes no ano, pode ser que você vai se arrepender e querer ter começado 1 ano atrás. Tá? Se eu tivesse conhecido a aromaterapia mais cedo na minha vida, eu teria passado muito menos dificuldades em vários quesitos, tanto da pele quanto das emoções e até mesmo na espiritualidade. A aromaterapia, ela intrinsecamente traz o elemento divino, sagrado, espiritual, que não tem a ver com nenhuma religião, tá? Então, isso já torna a aromaterapia muito bela, porque se nós podemos aprender e oferecer para outras pessoas, para que elas não gastem o tempo necessário que nós tivemos que gastar para aprender tudo e para colher os benefícios, então é isso que nós devemos fazer. Né? Você vai poder ajudar outras pessoas, inclusive, nesse processo de despertar da aromaterapia. E é isso que aconteceu comigo e é por isso que eu estou aqui com você. Porque te ajudar faz sentido para mim no momento em que a aromaterapia me ajudou. E no momento que eu percebi que a aromaterapia ela podia tirar pessoas dos tarja pretas, ela poderia tirar pessoas dos ácidos, das clínicas de estética, da química pesada, da indústria capilar, tirar as pessoas e não apenas tirar e jogar elas ao vento, mas dar o mapa do tesouro. O mapa do tesouro onde você vai ter autonomia para navegar na sua saúde usando os óleos essenciais de forma correta, não de forma robotizada. Eu não acredito nisso. Eu acredito no seu potencial, que você tem plena capacidade de aprender aromaterapia do início ao fim, mesmo com a complexidade simplificada da química magistral dos óleos essenciais, que a gente olha no primeiro momento e podemos achar que ela é complicada, que pode ser difícil, porque química era uma matéria que não fazia sentido na escola, e realmente a gente aprende o ponto de fusão do tetracloreto de carbono, mas não aprende a beleza dos óleos essenciais, da química das plantas com poesia. E hoje eu digo para você que eu tenho alunas que a pior matéria delas na história era a química, e elas aprenderam a química magistral dos óleos essenciais, se apaixonaram, afinal de contas é a química de Deus, e ali elas descobriram uma forma de ter ainda mais autonomia dentro da aromaterapia, porque você não vai precisar ficar dependendo de alguém te contar tudo que tem naquela ilha. Se você sabe qual é o padrão que acontece nessas ilhas e você tem um mapa para navegar, você vai encontrar tesouro em todas elas. Todas elas, todos os óleos essenciais. Se você consegue entender a fundo o que os óleos essenciais podem fazer por você e por que eles podem fazer isso, então o mecanismo de convencimento do nosso cérebro
ele vira uma chave. E é por isso que a aromaterapia faz tanto sentido. Porque nós fomos educados dentro de um paradigma materialista, e a aromaterapia, apesar de ser considerada uma terapia holística, ela é uma ciência dura, tá? Ela pode ser considerada uma ciência dura. E isso significa que nós temos respaldo científico em cada milímetro da aromaterapia. Então, um bom professor de aromaterapia, ele vai buscar essas evidências antes de trazer as informações para que não haja nenhum tipo de falsas verdades sendo espalhadas dentro do meio da aromaterapia. E, inclusive, uma das perguntas que eu vou responder hoje sobre ingestão de óleos essenciais, que é um assunto que a gente precisa elucidar ele para que você tenha o potencial de usar óleos essenciais por ingestão, mas, infelizmente, não são todos os professores que estudaram a ingestão suficiente para ter segurança de ensinar. Então, tudo depende de você ter o mapa do tesouro certo. E a Semana da Aromaterapia está aí para isso, tá? E, dessa forma, os óleos essenciais, o ser humano descobrindo os óleos essenciais, né? Justamente porque quando nós reconhecemos a poesia da aromaterapia e a cientificidade dela, nós temos uma capacidade de convencimento muito poderosa. E isso exige uma grande responsabilidade nossa. Então, à medida que nós colhemos os benefícios dos óleos essenciais, descobrimos isso, como diz uma aluna minha, Alessandra, nós temos o dever cívico de apresentar a aromaterapia para outras pessoas. Então, eu convido você, desafio você também, a trazer pelo menos uma pessoa para a Semana da Aromaterapia. Traga uma pessoa a mais ou várias pessoas a mais para esse conteúdo. Explique para elas o conteúdo da aula 1 e veja a reação delas, se faz sentido na mente delas, porque nós aprendemos muito quando nós ensinamos. Então, pegue uma pessoa, uma amiga, um familiar, uma pessoa que você tem um pouco mais de intimidade e explique o conteúdo da aula 1 para ela. E pergunte para ela se faz sentido. Porque uma vez que a aromaterapia ela faz sentido, você começa a ter autonomia. Você não está só reproduzindo o que o André falou, que tal óleo é bom para tal coisa. Você entendeu por que o André falou aquilo. Por que aquele óleo é para aquilo. E isso faz com que o potencial das suas formulações dermocosméticas dê um salto quântico. Ela realmente aumenta exponencialmente. Então, é muito importante entender esse processo. E usar os óleos essenciais na pele é um processo de autoconhecimento muito grande. Muitas vezes nós não conhecemos as reações da nossa pele. Nós não sabemos como a nossa pele se comporta de verdade. Se você usa muita maquiagem e não é uma maquiagem natural, a sua pele está precisando urgentemente de uma desintoxicação. Você deve necessariamente aplicar argila com óleos essenciais 2 a 3 vezes por semana, porque você está intoxicando a sua pele. E em troco de quê? De ficar mais bonita ou mais atraente? Tudo bem, mas qual o preço que você vai pagar com isso no longo prazo? Um melasma? Então, é necessário pensar muito bem o que você aplica no seu rosto. O nosso sistema nervoso central, ele está intrinsecamente relacionado com a nossa pele. E isso faz com que tudo que nós apliquemos na nossa pele é comunicado para o sistema nervoso central. Absolutamente tudo, tá? Então, nós precisamos entender a relação que a pele tem com as emoções e como os óleos essenciais podem equilibrar tanto a pele, tanto as emoções. E isso pode ser feito dentro de um mesmo tratamento. E isso faz com que haja uma harmonia emocional, como já diziam há milhares de anos os médicos tradicionais chineses, os sábios da cura,
toda doença ela começa no nível emocional, ou ela tem um componente emocional muito forte que causa aquele mal-estar físico. E hoje, as toxinas emocionais, elas não estão sendo trabalhadas porque elas se alojam, a memória afetiva dos traumas emocionais, eles se alojam no sistema límbico. É o conjunto de estruturas no seu cérebro que processa a memória, as emoções, como medo, ansiedade, várias outras. E esse sistema límbico, ele está diretamente relacionado ao sistema olfativo. Então, dentro do seu sistema límbico estão presas memórias emocionalmente carregadas. O que o psiquiatra Stanislav Grof, uma grande referência para mim, talvez um dos pais da psicologia transpessoal, tá? E ele chamava de COEX, Constellation Experience, ou constelações de experiências. Ou seja, toda experiência traumática que você tem, ou toda experiência traumática que você teve lá no inicinho da vida, tá? Eles são alojados em constelações que toda vez na vida que você tiver uma situação que tem uma semelhança com aquela original, você agrupa ela e você sente toda aquela dor daquele trauma original. Então, se você não trabalha o seu sistema límbico, ressignificando o seu sistema, o seu circuito neuroemocional, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a neurogênese de óleos essenciais para você entender melhor isso. Se você não faz isso, você vai acabar tendo essas memórias passando sempre na sua mente. Elas sempre vão voltar, porque elas não vão ter sido liberadas, ok? E como que a aromaterapia entra nesse processo? Existe uma coisa que se chama neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios. E até a década de 60 e 70, o paradigma na neurociência era de que não havia a menor possibilidade, a mínima possibilidade da criação e geração de novos neurônios ao longo da vida, principalmente na vida adulta do ser humano. Só que os cientistas foram melhorando as técnicas de pesquisa e eles descobriram que existem, sim, duas regiões principais em que novos neurônios nascem continuamente ao longo da vida, que são o bulbo olfativo e uma região do hipocampo, tá? E o que o bulbo olfativo tem a ver com a aromaterapia? Como o próprio nome diz, ele é o centro nervoso que processa o olfato. Fica bem em cima aqui do nosso epitélio olfativo. Então, o bulbo olfativo, ele recebe a informação do olfato pelas vias aferentes que temos aqui, os neurônios olfativos, tá? E esse bulbo olfatório, ele manda essa informação para o sistema límbico. É ele que manda a informação para o sistema límbico. Então, toda vez que você sente o cheiro de um óleo essencial, essa informação, ela passa para o seu bulbo olfativo e ele manda essa informação para o sistema límbico. Ele manda informação para todo o sistema límbico simultaneamente. Ora, se o bulbo olfativo tem neurogênese continuamente ao longo da vida e ele manda essa informação para o sistema límbico, que é o sistema que processa as emoções, e no hipocampo, que é especificamente um lugar que as memórias são processadas, tá? Então, outras estruturas como a amígdala no sistema límbico, a amígdala cerebral, ela processa a emoção e manda a informação para o hipocampo memorizar, tá? É uma circuitaria, por isso que se chama sistema límbico, não é uma estrutura só, é uma equipe que fica ali processando as emoções. Um pega a emoção no colo, joga para o outro arquivar, e ali eles trabalham em espírito de equipe, tá?
Só que, assim como numa empresa em que tudo vira um processo muito chato e todo mundo odeia trabalhar ali, um cérebro com medo, um cérebro com ansiedade, o sistema límbico não trabalha feliz. E aí, quando você inala o óleo essencial e ele manda essa informação para o sistema límbico, e como no bulbo olfativo tem continuamente a geração de novos neurônios, o que acontece? À medida que você inala o óleo essencial e a informação passa para o bulbo olfativo e é enviada para o sistema límbico, os óleos essenciais são capazes de acalmar e equilibrar as emoções. Só que, se ele fizesse apenas isso, concorda que ele seria um medicamento não muito bom, porque você precisaria usar ele sempre, ele não teria um efeito sem a aplicação dele? Concorda? Seria chato. Ah, esqueci meu óleo essencial em casa, então a ansiedade vai vir e eu não vou conseguir segurar. Só que, como o bulbo olfativo produz novos neurônios, isso não acontece. O que acontece é que nova informação, novos neurônios fresquinhos, recheados de óleos essenciais, estão sendo produzidos ali. Então, à medida que você vai usando os óleos essenciais, eles vão agindo nessa memória neuroemocional. E isso vai fazendo com que lembranças de traumas emocionalmente angustiantes, tá? Que todos nós temos, vamos lá, não vamos ser hipócritas, a lembrança deles não vai doer tanto mais, tá? E isso vai fazer com que só isso, se a aromaterapia tivesse só isso de benefício, concorda que sua vida seria muito melhor? Quantos arrependimentos, quantas culpas, quantos traumas, cada um com a sua história, não existe uma pior e uma melhor, todos estamos aprendendo, e por isso os óleos essenciais, eles são tão bonitos, a aromaterapia é tão linda, porque ela é capaz de ajudar você no seu processo de autoconhecimento. E isso faz com que o efeito dela perdure no tempo. Todas as pessoas que eu conheço que se tornam usuárias de óleos essenciais e aprendem a aromaterapia comigo, elas, ao longo do tempo, elas se tornam pessoas mais calmas, menos dependentes de medicamentos, fazem seus próprios cosméticos, tá? E eu fico cheio de orgulho, né? Com muita humildade, mas, sim, feliz por estar realizando esse trabalho, co-criando essa nova realidade. A aromaterapia é uma nova realidade, quer queira ou não, tá? A aromaterapia, ela veio para ficar. A big wave da aromaterapia, ela está começando a se formar, tá? Então, isso me deixa excitado também, confesso, porque o mercado da aromaterapia no mundo, a big wave está começando. Então, nós vamos ver aí para 2030, 2035, ok? A onda chegando de fato. Então, isso vai fazer muita diferença e você vai ter desejado ter começado ontem. Então, não existe hora melhor do que agora. E quando a gente equilibra as nossas emoções, e isso já é muito claro para a ciência, tá? O estresse, a ansiedade, eles geram toxinas internas e eles atrapalham o funcionamento do sistema antioxidante do corpo, por exemplo, e isso faz com que a pele ela adquira um aspecto mais envelhecido, mais pálido, menos vital. Quando você aplica óleos essenciais, você é capaz de ativar o metabolismo celular da pele, você é capaz de adicionar as substâncias antioxidantes mais poderosas que existem no mundo, que estão contidas nos óleos essenciais. Você é capaz de desinflamar a sua pele, você é capaz de regular hormonalmente a sua pele, como, por exemplo, no caso dos melasmas. Então, é muito importante que você entenda que se você equilibrar as suas emoções, automaticamente a sua pele já vai melhorar. Tônus, a vivacidade, o brilho, tudo vai ficar melhor.
E se você usar os óleos essenciais na pele e no olfato, o que vai acontecer? Você vai atuar simultaneamente na pele e nas emoções. Isso vai fazer com que a sua saúde, a saúde da sua pele, a sua qualidade de vida aumente exponencialmente, porque nesse processo você também vai sentir de ir abandonando os cosméticos artificiais. Isso vai fazer com que você tenha uma pele de pétalas. Porque ter uma pele de pétalas não é ter uma pele de capa de revista. Assim como pessoas com sobrepeso podem ser muito mais saudáveis que pessoas magras. O que importa é o seu bem-estar interno, é você olhar no espelho e gostar de si mesmo. Não em comparação com a revista Boa Forma, porque é injusto. Não faça isso com você. Mas bem com você de ontem, com você de antes de ontem. Se você tem um compromisso de estar um pouquinho melhor todos os dias do que em relação a ontem, você é o seu próprio desafio. Não precisa ser outra pessoa. O seu ego não ficar ferido quando você ver a pele da sua amiga sem melasma, quando você ver a pele de uma outra pessoa sem dermatite, porque você não tem que se comparar com ela. Apesar de que as revistas e as novelas vão querer que você faça isso, para o seu ego ficar bastante suscetível a utilidades materiais. Você achar que alguma coisa material vai suprir esse vazio, de você olhar no espelho e estar bem consigo mesma. E isso não tem a ver só com a sua pele, entende? Tem a ver com a sua circuitaria emocional. Então, se você trabalhar a nível do sistema límbico também, você mesma vai quebrando esses padrões de beleza incutidos na gente, quase colocados goela abaixo para a gente engolir, e que não condizem com a mulher real, com o homem real do dia a dia. Certo? Então, é isso aí. Aromaterapia para pele e emoções é isso. Você tem o poder de fazer cosméticos inteligentes, usando óleos essenciais que você estudou na aula 1 e as bases carreadoras naturais que você vai assistir na aula 2, você vai aprender na aula 2, que sai sábado, dia 11 de maio, dia 11/5 de manhã, tá? E dessa forma você vai entender como unir os óleos essenciais, que são as substâncias poderosíssimas, com as bases carreadoras, principalmente os óleos vegetais, para que você consiga ter uma aplicação e benefícios na sua pele e também nas suas emoções. Tá bom? Vamos aproveitar também para deixar o like aqui embaixo. Deixe o seu joinha aqui debaixo do vídeo. Vamos impulsionar esse vídeo. O que acontece? Quando você dá o seu like aqui, o YouTube ele começa a mostrar conteúdos de aromaterapia para mais pessoas e assim a gente cria uma corrente que a gente usa o próprio software, né, no caso o YouTube, a inteligência dele para que ele trabalhe ao nosso favor, no sentido de mostrar para as pessoas que existe algo para elas descobrirem na aromaterapia e não ficar só mostrando banalidades, futilidades. Então, dessa forma, a gente fortalece esse movimento da aromaterapia também. Então, vai deixando logo o seu joinha aqui embaixo para a gente continuar. Eu queria ler alguns depoimentos, né? 2 aqui. A Sandra Fonseca escreveu o seguinte: nossa, até assistir esse vídeo não conseguia mensurar a grandiosidade em conseguirmos manipular de formas tão eficazes tantas fórmulas. Estou ansiosa pelos próximos vídeos, pois só o fato de eu imaginar substituir tantos ou metade dos remédios de uso contínuo do meu filho por conta de problemas respiratórios alérgicos, tratar inflamações de pele quase que constantes. Gente, ele só tem 3 anos e desde os 21 dias
têm de conviver assim, e isso me angustia muito. Então, olha que caso incrível para a aromaterapia resolver. Uma mãe que não sabe mais o que fazer com seu filho. Ela não aguenta mais ter que dar tantos remédios para a criança, porque os remédios, eles diminuem a capacidade de resposta do sistema imunológico ao longo do tempo. Então, se você fica usando remédios constantemente, qual que é a tendência? Mais adoecimento, mais adoecimento, mais adoecimento. E os óleos essenciais? Eles são imunomoduladores ou imunoestimulantes. Então, eles atuam no sentido de fortalecer o seu corpo. Eles também vão agir na doença, mas no fundo, eles fortalecem o seu corpo e não o contrário, tá? Então, para Sandra Fonseca, eu digo, Sandra, você pode. E a aromaterapia e o André Ferraz e a Viver de Aromas estão aqui para isso, para te ajudar, ok? E a Jamile também, já fazendo uma pergunta, já vou fazer o gancho com o comentário dela para responder algumas perguntas, tá? A Jamile disse, fiquei com uma dúvida, tenho estudado sobre aromaterapia e a maioria dos sites, grupos de estudo e livros recomendam não ingerir os óleos essenciais. Na sua aula, você fala da ingestão. Pode explicar melhor essa parte? E, para finalizar, muita gratidão pela aula. Foi muito didática e esclarecedora. Como professora, te dou os parabéns, porque você conseguiu fazer a aluna aqui se apaixonar ainda mais pela aromaterapia, e esse é o maior reconhecimento de que uma aula foi bem ministrada. Gratidão. Muito obrigado, Jamile, pelos elogios da aula. E sobre ingestão, basicamente o que você precisa entender é que, historicamente, a aromaterapia, como tudo, né, ela tem algumas correntes. Hoje em dia, no Brasil, eu ensino todas, tá? Se você estudar aromaterapia comigo, você vai aprender todas as vertentes da aromaterapia. Porque eu acredito na autonomia. Quem vai escolher a vertente é você. Minha obrigação de professor é te mostrar todas as opções, todos os caminhos, te dar o mapa do tesouro. Então, historicamente, existiam a escola francesa e a escola inglesa de aromaterapia. Lá nos primórdios da aromaterapia, na década de 30, 40, 50, 60. E a escola francesa de aromaterapia, ela foi praticada desde o início por médicos, bioquímicos e farmacêuticos, principalmente. E na Inglaterra, a aromaterapia foi desenvolvida e utilizada principalmente com enfermeiras e massagistas, fisioterapeutas, algumas terapias ligadas ao corpo, mas não tanto hard sciences, como bioquímica, medicina, que era o que acontecia na França. Então, na França, gente, nessa época, não apenas a ingestão de óleos essenciais era praxe, mas a injeção intramuscular e intravenosa de óleos essenciais, tá? Se você chegasse com um espasmo muscular, por exemplo, o médico poderia sim aplicar óleos essenciais com uma seringa dentro da sua pele, ok? Ou achar uma veia sua, se você estivesse muito debilitado, dependendo da condição, se você estivesse de cama, não estivesse conseguindo ingerir o óleo essencial, por exemplo, ele iria achar uma veia sua e aplicar, tá? Então, a ingestão de óleos essenciais, nesse caso, você percebe que ela se torna muito segura, muito tranquila, né? Tá, não vou mentir, eu não ensino a ingestão de óleos essenciais nos meus cursos, tá? Não vou ensinar essa vertente, porque, inclusive, é uma vertente que caiu em desuso ao longo dos anos, né? Se tiver algum médico que aplica na França, é algum médico muito old school, muito da velha guarda, que ainda faz isso, mas hoje nós temos técnicas de aplicação de óleos essenciais através da pele, por exemplo,
que aumentam muito a absorção dos óleos essenciais, ok? Então, isso você também consegue, através de técnicas, você consegue aumentar a penetração dos óleos essenciais pela pele. E no caso da ingestão, gente, proporcionalmente, existem mais casos de toxicidade de óleos essenciais na pele do que via ingestão. Porque a pele é um órgão extremamente sensível. Então, dentro do meu curso Pele de Pétalas, por exemplo, eu ensino todas as recomendações que você precisa ter com peles de pessoas doentes, tá? Peles doentes, na verdade. Tá? Então, uma pele doente, com pele com dermatite, por exemplo, ela precisa ter um cuidado especial. Determinados óleos essenciais não podem ser usados. E tudo isso você só aprende aprendendo, né? Não existe uma receita de bolo, a não ser que você queira praticar uma aromaterapia robótica. E aí você vai estudar o que você tem que usar para aquela condição, sem entender o porquê. Então, no caso da ingestão, o nosso sistema enzimático, ele é totalmente adaptado aos óleos essenciais, pois ao longo de milhares de anos, milhões de anos, nós utilizamos as plantas aromáticas, os temperos, tá? Eles sempre fizeram parte. Então, mesmo que de forma menos concentrada, os óleos essenciais, eles sempre entraram em contato com o nosso sistema bioquímico, ok? E isso faz com que o nosso corpo reconheça substâncias de óleos essenciais, independente se você usa por ingestão, independente se você usa via inalação ou na pele, tá? Uma vez que o óleo essencial está dentro do seu corpo, ele vai agir em todo o corpo, ok? E aí, obviamente, no caso da ingestão, eu recomendo que você faça um curso com um profissional capacitado nessa vertente da aromaterapia, porque senão você vai jogar seu dinheiro fora. Sinceramente, se você for fazer um curso de aromaterapia que não ensina química magistral de óleos essenciais, não te dá autonomia, não te ensina ingestão, não te ensina as diferentes vertentes, não te ensina a manipular seus próprios cosméticos inteligentes, você vai acabar precisando de outro curso mais completo logo depois. Então, estudar aromaterapia, gente, é como estudar uma ciência, como a medicina, como psicologia, como tantas outras, que se você tem um mentor e já navegou por esses mares desconhecidos, então fica muito mais fácil. Isso nos leva a algumas perguntas que nós recebemos. Como, por exemplo, qualquer pessoa pode aprender aromaterapia? Sim, qualquer pessoa que saiba ler pode aprender aromaterapia. Tá? Ela só precisa ter vontade de aprender. E mesmo pessoas que não conseguem ler com os olhos, elas podem escutar. Eu tenho hoje, confirmadamente, tá? Eu não sei se tem algum aluno que ainda não se confirmou comigo, deficiente visual, mas eu tenho uma aluna e um aluno, que são deficientes visuais. E eles escutam as minhas aulas e são aromaterapeutas. E eu digo para vocês, no caso do Matsuo, meu aluno deficiente visual, a esposa dele, Adriana, também é minha aluna, e eles me confessaram que ele consegue absorver mais conteúdo das minhas aulas ainda do que ela. Quando eles vão discutir alguma formulação, ele lembra de detalhes que às vezes ela não lembrava. Então, mesmo pessoas que não conseguem ler, né, conseguem escutar, elas vão se beneficiar também da aromaterapia. E pessoas que às vezes não têm um olfato ou têm um olfato menos desenvolvido, elas também vão se beneficiar da aromaterapia? Sim, porque as substâncias de óleos essenciais, elas atuam nas células e você não precisa necessariamente sentir o cheiro para que o óleo essencial ele haja no seu corpo, para que ele tenha um efeito terapêutico. E se você ingerir o óleo essencial, tá? Então, não vai fazer diferença você ter o olfato ou não. Ele vai cair no seu sistema gastrointestinal e vai ser absorvido e vai ser distribuído na corrente sanguínea e, de forma mais lenta, vai atingir o seu sistema límbico também.
No caso da ingestão, gente, é permitido sim a ingestão de óleos essenciais, tá? Com estudo, você vai perceber que não é complicado, mas sim, é permitido a ingestão de óleos essenciais, ok? É permitido sim. Uma pergunta interessante: estou tomando Rivotril para dormir, mesmo assim estou tendo dificuldades. Com a aromaterapia é possível eu dormir mais tranquila? Gente, coloca aqui para mim quem já tratou insônia com a aromaterapia. Digita para mim, eu já tratei insônia com a aromaterapia e, se possível, você pode colocar aí o que você usou. Os óleos essenciais trabalham também na questão psicológica, mas isso não redime um tratamento psicológico como profissional, né? Com certeza não. O que eu disse é que se você entrar no processo terapêutico como profissional ou não, usando os óleos essenciais, eles vão atuar nesse sistema neuroemocional. Agora, se você não consegue agir naquele ponto ou tem muito medo de ir lá sozinho, a ajuda de um terapeuta é indispensável. Faz um programa de tratamento e depois continua tendo os insights e visitando com menos frequência, mas usando sempre a aromaterapia, tá? Porque não acredito também que seja necessário psicoterapia ad eterno. Pelo amor de Deus, vamos resolver os problemas e ser feliz, tá? Claro, um acompanhamento psicoterapêutico é bom durante toda a vida, mas não de ficar tratando aquela coisa por muito tempo. Vamos agilizar a nossa cura, bola para frente, toma uns banhos de sal, usa óleo essencial, muda de cidade, muda de emprego, muda de marido, mas sai de onde você está, entendeu? Sai. Porque se você ficar no mesmo lugar, você vai piorar. Então, você tem que identificar qual que é o ponto que está te trazendo mais toxina. Se não for possível de mudar, você vai precisar lidar com isso. Ser forte o suficiente para lidar com isso. Pessoal, perguntando de cursos na área de ingestão, cursos da Viver de Aromas. Meu principal treinamento é o Pele de Pétalas, é um treinamento 100% online. Calixto, já tratei insônia com aromaterapia, óleo essencial de lavanda francesa. Garanto que o sono é maravilhoso. Inalei e usei tipicamente nos pés e pulsos. Legal. Lavanda é sempre muito, muito, muito utilizada. Lavanda antes de dormir, lavanda, vetiver, vetiver, interessante vetiver para dormir, ylang ylang, uau, ylang ylang para dormir, incrível. André, a lavanda é anafrodisíaca? Olha, não reportadamente, tá? Mas como ela abaixa a pressão, se a pessoa já não tem aquele fogo todo, então ela também não vai despertar tanto, como é o caso do ylang ylang aí, da Poliana, tá? Então pode ser que, nesse sentido, a sálvia, o ylang ylang e o gerânio, eles também são ansiolíticos e não são anafrodisíacos, ok? Pelo contrário. Como o óleo essencial atua no sistema nervoso para ajudar na insônia, por exemplo? Quando você inala o óleo essencial, ele atinge o sistema límbico. E o sistema límbico, ele em pessoas que têm dificuldade para dormir, em pessoas muito ansiosas, muito agitadas, o sistema límbico é muito agitado, ele está desregulado, está superestimulado. Então, quando você inala o óleo essencial, a informação que chega no sistema límbico, no caso da lavanda, por exemplo, do ylang-ylang, da bergamota, do vetiver, é de acalmar. Então, a questão, tá? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a grande atuação dos óleos essenciais, ela está no nível de dar segurança para o seu sistema emocional. Então, você inala o óleo essencial naquela hora que bate um perrengue emocional, e aí o sistema límbico ele entende que está tudo bem, ok? Então, você usando isso
para dormir, o seu corpo, a sua mente vai ficar menos ligada no 220 e vai conseguir relaxar, vai sentir segurança suficiente para relaxar. Ansiedade vai estar muito menor para relaxar e você entrar naquele sono gostoso, naquele sono profundo, que é um sono regenerador, que vai trazer vitalidade para a sua pele, que vai melhorar a sua pele em muitos aspectos e vai melhorar seu humor também. Então, dormir bem é essencial, ok? Essencial para a pele e para as emoções. A pergunta 17 é uma pergunta interessante também aqui, tá? Depois que eu uso o óleo essencial de lavanda, sinto uma agitação, um pouco de ansiedade. É normal ou será que sou alérgica? Isso pode ser uma lavanda adulterada, tá? Porque lavandas adulteradas costumam ter cânfora. E a cânfora, em grande quantidade, ou até como componentes secundários, tá? Ela pode causar uma hiperestimulação do sistema nervoso central, ok? Então é importante que você confie na empresa que você está utilizando essa lavanda e, mesmo sendo uma empresa pura, o que acontece? Você pode ter usado ou uma quantidade muito grande, no sentido de ter sido muito forte para o seu sistema no primeiro momento. Então, sugiro que você use ela mais diluída ou mude de óleo essencial. Vai para uma bergamota ou vai para um ylang-ylang. Ok? Tem uma pergunta legal também. Qual óleo uso para compulsão por aromaterapia? Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, sobre o único grande problema da aromaterapia. O único grande problema da aromaterapia é que ela é apaixonante por demais. E uma vez que a gente se apaixona, a gente não quer mais largar da aromaterapia, nunca. Tá? Então, realmente é isso aí. Pessoal, aproveita para dar um joinha aí também, enquanto eu bebo uma água. Vou comentar aqui sobre alguns cases de alunas, tá? Que são muito interessantes, porque você aplicar os óleos essenciais, isso te dá experiência, tá? Você precisa ter técnica, você precisa aprender o básico, você precisa aprender o avançado e você precisa aplicar, tá? Então, a gente consegue perceber nesses estudos de caso, tá, que as alunas mandam, que elas, primeiro, eu fico muito feliz porque elas aprenderam muito bem, e segundo, porque os estudos de caso não podem ser nelas, tem que ser em terceiros, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um caso, né, de fibromialgia, saúde instável, uma senhora de 60 anos, muitas dores decorrentes de um diagnóstico de fibromialgia, possui pressão alta, controlada com medicamentos, está emocionalmente frágil, com a síndrome do ninho vazio, pois seus dois filhos foram morar fora, dando a sensação de que o mais velho iria se bater muito, pois nunca tinha experiência de se conduzir sozinho na vida. Estava com falta de ar, aperto no peito, pressão com alternâncias constantes, mesmo com medicamentos, e as dores cada vez mais intensas, a ponto de não conseguir caminhar 2 quadras sem ter que parar. Sugeri o óleo essencial de lavanda para pingar na palma da mão, aquecer e inalar profundamente 3 vezes, repetindo essa ação por 3 vezes ao dia. E para dormir, sugeri pingar uma gota no travesseiro uns minutos antes de se deitar. A mesma sentiu melhora no emocional, ficando mais calma já na primeira semana. Vou repetir. A paciente de 60 anos, com todos esses problemas, sentiu melhora no emocional
já na primeira semana e teve uma melhora nas dores do corpo, as quais formulei um tratamento específico para a fibromialgia. Ao final do primeiro ciclo de 21 dias, estava muito tranquila com a partida dos filhos, segura de que conseguiriam seguir suas vidas sem maiores problemas. Ou seja, ela tinha uma crença arraigada na circuitaria neuroemocional do sistema límbico dela, de que os filhos iam passar dificuldades e ela estava se sentindo culpada com aquilo, estava sofrendo com aquilo. Só que, com a inalação do óleo essencial de lavanda, o que aconteceu? O sistema límbico entendeu e ressignificou isso, e ao longo de 21 dias, apenas 3 semanas, ela já mudou completamente e conseguiu passar por essa fase difícil da vida dela. E as próprias dores no corpo também melhoraram com a inalação da lavanda, porque dor está intrinsecamente relacionada ao emocional também, principalmente dores como essa, tá? São dores somáticas. E só o óleo essencial de lavanda. Por que ela usou? Ela justificou. Usei o óleo essencial de lavanda por seu poder calmante e por ser excelente nos estados de ansiedade, depressão, insegurança. Apenas algumas gotas antes de dormir foram suficientes para fazer ela dormir muito melhor. Muito bom. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas aqui também. Muito bom. Então, é isso aí. Vou separar mais algumas aqui para a gente responder ao longo de outros Aroma Lives. Um grande abraço perfumado. Agora eu vou dar um grande cheiro no meu pequenininho Lui e vou ter uma bela noite de sono com algumas gotinhas de lavanda no meu travesseiro. E amanhã é um novo dia. Desejo que você acorde com uma perspectiva nova de que a aromaterapia está abrindo um portal na sua vida. Um grandíssimo abraço perfumado, inspirado e até a próxima.